Mais uma questão polêmica: no processo seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, não anularam uma questão sem gabarito. Foi feita a requisição da anulação, mas mesmo assim eles não anularam. E não tem explicação a não ser o fato de ser uma grande vergonha para o curso de Física da Universidade Estadual do Maranhão. Eu, se fosse professor de lá, eu ia ter vergonha. Precisa ter vergonha para ficar submetido a uma questão muito fácil de resolver essa daí para uma pessoa graduada em física, e eles não souberam nem sequer resolver, nem sequer observar que havia um errado. Alguém que não nota o erro depois que é mostrado é uma pessoa que não merece o título de físico. Então eu não sei quem foi a pessoa responsável pela avaliação disso daqui, mas é uma vergonha. E eu vou mostrar para você. Vem comigo. Nas Olimpíadas de Inverno, dentre várias modalidades esportivas, há o salto com esqui, que consiste em esquiar por uma rampa íngreme e saltar o mais longe possível. A eslovena Ursa Bogataj foi a medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim de 2022, saltando 108 metros. A distância alcançada pela desportista nesse salto é equivalente ao gramado do famoso estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, de uma ponta a outra. Imagine que a eslovena recebe um novo desafio: saltar de uma pista de esqui que liga dois picos com as seguintes medidas na pista: 800 metros de comprimento, inclinação θ igual a 30 graus, altura H, 100 metros, altura Hzinho, 82 metros. A desportista eslovena parte do repouso do pico mais alto sem usar os bastões em direção ao pico mais baixo. Então ela vai fazer esse movimento aqui, conforme ilustra a imagem. Qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico entre a neve e os esquis, para que a esquiadora pare exatamente no pico mais baixo, este pico aqui, considerando o cosseno de 30 igual a 0,9. Mas espera aí, 800 metros? Eu estou achando que não vai dar essa distância aqui sendo percorrida. Medir comprimento de 800 metros nessa pista? Bom, vamos ver se isso dá mesmo. E a primeira coisa que eu observo aqui é que, se a gente tem 100 metros nessa altura, pegando aqui os 90 graus deste triângulo retângulo, este ângulo aqui, o problema nos disse valer 30 graus. O seno de 30 é 1/2. Então, 100 dividido por 200 metros de pista que nós vamos ter aqui. Já ali, neste outro triângulo também de 30 graus, a mesma inclinação, você vai fazer a mesma estratégia. O seno de 30 é 1/2. Então, para que dê 1/2, este comprimento da hipotenusa deve ser o dobro de 82. Portanto, 164 metros. Logo, estes 800 metros são um grande absurdo matemático, não chega sequer perto. Então, você vai ter aqui 200 metros mais 164 metros igual a 364 metros. E qualquer pessoa que fosse fazer essa conta iria verificar esta incongruência. Eu não sei se é um jegue, um jumento, uma pessoa mentecapta, uma pessoa que, olha, não, se você não anula essa questão é porque você tem problemas cognitivos. É o mínimo, é uma falta de vergonha, porque foi a primeira coisa que eu fiz quando olhei para a questão. Eu já falei, 100, 282, 164, 364. Esses 800 aqui não fazem o menor sentido, mas vamos continuar. Agora vamos à análise das forças na descida. Você vai ver que ela não se move nesta direção. Então, estas duas forças se cancelam. É importante para a gente saber disso, porque o valor da normal vai ser igual ao valor do peso vezes o cosseno de 30 graus. Você deve ter percebido que eu já deixei decomposto o valor do peso, certo? Então, você vai ter uma componente tangencial e uma componente normal aqui para o peso. Essa componente aqui na direção do movimento é P seno e a outra componente P cosseno. Logo, o valor desta normal vai ser mg vezes o cosseno de 30 graus, que se aproximou para 0,9. Nada muito discrepante do valor real. O valor da força de atrito vai ser μ cinético, μ dinâmico, vezes o valor da normal.
Então, fazendo a substituição, nós chegamos a esta expressão. Para resolver este problema, a melhor estratégia é o trabalho das forças não conservativas, ou seja, o trabalho do atrito. A gente pode dizer que o trabalho efetuado pela força de atrito corresponde à variação da energia mecânica ao longo desse trajeto. O trabalho efetuado pelo atrito neste trajeto como um todo vai ser o valor da força de atrito vezes a distância toda percorrida, que eu vou chamar de L, vezes menos 1, porque a força de atrito está sempre contrária à velocidade. A variação da energia mecânica vai ser a energia mecânica final, que ela vai ter aqui, menos a inicial. Mas a gente vai colocar energia mecânica final menos energia mecânica inicial. O que a gente pode fazer? A força de atrito vai ser μ mg vezes 0,9. Aqui a gente tem o L e o menos 1 eu vou colocar ali apenas o sinal de menos. A energia mecânica final é apenas a potencial, já que ele para, mghf. Bom, e a energia mecânica inicial também é apenas potencial, mg H inicial. A gente pode, então, cancelar mg, mg, mg. A gente, então, vai ter que menos μ vezes o comprimento L vai ser igual à altura final. Esta altura final é 82 menos a altura inicial. Esta altura inicial vale 100. De tal forma que μ menos μ vezes L vai ser igual a menos 18. Agora, veja o que acontece. Tiramos os sinais de menos. O valor do μ que nós buscamos é igual a 18 dividido pela distância percorrida. Agora, veja o que acontece, uma discrepância muito louca, porque a gente, se for fazer a soma de 200 com 164, tem uma resposta. Se a gente for utilizar esses absurdos 800, que qualquer pessoa já ia ver, poxa, essa questão tem que ser anulada, porque gerou confusão, né? Olha, vamos ver o resultado. E aqui você encontraria 0,05, não tem esta opção, e considerando aqueles 800 absurdos metros, você teria 0,0225. Também não tem opção. Colocaram como gabarito oficial e depois de as pessoas recorrerem ainda esta alternativa E. O que eu vou concluir? Não sabem matemática, não sabem física e não têm bom senso. Porque você querer que uma pessoa aceite 800 metros como o valor da soma de 200 com 164, olha, de 800 para 364, você tem um absurdo. Então você não tem opção para marcar aqui. Não tem, nem de um jeito, nem de outro. Então, se não anulam isso daqui, é o atestado de que 364 é a mesma coisa que 800. E se você for cursar um curso de, sei lá, engenharia numa universidade dessa, nem sei se tem. Mas vai cair o prédio. Eu não vou confiar em alguém graduado que faz aproximação entre 800 metros e 364 metros. Eu não vou confiar. Isso é um absurdo, isso é uma sandice, isso é uma falta de respeito. O estudante merece uma prova bem elaborada. O estudante merece que essa questão seja anulada, porque ninguém merece essa porcaria de questão mal feita e uma banca que não reconhece o erro. Errar é humano. Não haveria problema em errar. Se tivesse errado e falar, não, tá tudo bem, tava ótimo, parabéns para a universidade. Agora, o problema é errar e não querer anular. É aí que tá o atestado de burrice. Bom, aí vocês chegam às suas próprias conclusões, né? Eu não tenho como acreditar que alguém não anule isso, dada a confusão que acontece na questão. Um forte abraço e até a próxima.